Eu não tenho absolutamente nada na memória antes dos 7 anos de idade. Até os 14 anos de idade, o que eu sabia sobre mim era o que eu resolvi chamar de a história oficial, porque eu só vinha saber pelo aquilo que eu descobri nos prontuários do Juizado de Menores. Antes de comer, todos nós tínhamos que fazer uma oração. Uns têm, mas não pode. Nós que temos e podemos, damos graças a Deus, amém. E aí os meninos todos avançavam na comida. E aí veio diante de mim, eu era muito pequenininho, veio diante de mim uma senhora crioula, muito alta, forte, o cabelo muito cheio, com 2 pacotes de supermercado debaixo do braço, um em cada braço. E ela se abaixou para me abraçar, mas eu saí correndo, me escondi no meio do bosque lá. E essa é a primeira imagem que eu tenho de vida. Em uma ocasião, eu lembro, talvez eu estivesse com muita fome, alguns dos meninos eram selecionados para distribuir as refeições. E aí é claro que do menino que a gente não gostava, a gente dava um pão menor para ele, colocava menos mistura, colocava menos comida, e assim por diante. E um desses meninos me deu um pãozinho muito pequeno, mas muito pequenininho mesmo. Eu fiquei muito bravo com ele. E depois, quando tive a oportunidade, ele estava subindo numa caixa d'água para tomar banho, né? Eu fui lá e prendi esse menino dentro da caixa d'água, coloquei a tampa e ele ficou por 2 dias preso nessa caixa d'água. Foi uma das coisas que motivou a minha transferência para São Paulo. Ninguém sabia que ele estava lá. E isso fez com que me mandasse para o RPM, que era a Unidade de Infratores. Durante todos os 10, 11 anos que eu passei lá, talvez eu tenha apanhado todos os dias. Eu preferia apanhar do sarrafo de madeira, porque a correia de motor deixava marcas, machucava mesmo a pele, né? E deixava marcas muito profundas que nunca mais saíam depois. E o cacetete de borracha também queimava a pele e deixava marcas muito, muito fortes. Por vezes nunca mais sai. E o sarrafo de madeira, às vezes cria hematoma, mesmo quebrar um osso, o osso volta no lugar, né? Mas não deixa marcas que fiquem para o resto da vida. Me mandaram trabalhar no gabinete do juiz de menores, que acabou sendo, depois de 7 anos, a outra experiência mais marcante. Desci no subsolo do prédio, uma espécie de arquivo morto, um salão muito úmido, muito escuro, onde ficavam esses prontuários. Peguei o meu prontuário na prateleira, sentei num cantinho lá. Ali eu identificava 3 datas de nascimento, que me dá uma diferença de idade de 4 anos. 3 locais de nascimento: Garça, Santos e São José dos Campos. Então, eu sempre ficou uma dúvida para mim, qual era efetivamente a minha idade, qual era realmente o meu nome, qual a cidade onde eu havia nascido. Talvez por uma questão preconceituosa, eu não aceitava o nome Silva. Eu comecei a dormir naquelas casas vazias, abandonadas, para vender ou para alugar, né? Eu fiquei em toda aquela região dos Jardins e do Ibirapuera, ou mesmo no Parque do Ibirapuera. O que se furtava era roupa, comida, tênis, por vezes bicicleta, um eletrodoméstico, pão e leite nas casas, frutas, verduras, legumes do Ceasa. Pegava jornais e revistas, furto em residência, dentro do automóvel, carteira, documento, dinheiro, talão de cheque, cartão de crédito, essas coisas. E a convivência com as drogas. Talvez nessa época aí eu tenha tido mais de 50 passagens por distritos policiais. E aí a polícia se acostuma a ver que sempre que ela te abordar, de você ela vai arrancar alguma coisa. Para arrancar as coisas, era muito comum afogamento, o pau de arara e os choques.
Eu fui para a casa de detenção a primeira vez em fevereiro de 79, no Carnaval. Na segunda vez eu fui preso em Belo Horizonte, com cartão de crédito, com talão de cheque, comprando ouro e joias em joalherias lá. Aí todas as dezenas de processos, inquéritos que eu havia assinado em delegacias, com tantos outros nomes, aí aparece tudo. Então, vem uma primeira condenação e depois vai pipocando um processo, uma condenação atrás do outro. Eu cheguei a ficar com 18 anos de sentença. Então eu peguei quase 150 anos de prisão, né? E eles tentaram tirar a arma da minha mão. Foi horrível, assim, é horrível até hoje. Eu estou no COC porque, em virtude da minha função de ex-sargento da Polícia Militar. A massa carcerária, ela não suporta um ex-policial perto. Ele tem que viver preso dentro de um lugar preso. A violência hoje em dia não está diferente da minha época, né? Era pesado também. É um barato louco. E havia uns presos do lado de fora, né, com pá, com picareta, tentando quebrar. Um monte de gente com faca na mão, gente correndo, os caras querendo tentar funcionar. Gíria deles, estourar o saco. Na minha presença ali, bicho, violentamente. Choque invade. E eu fui baleado trocando Fui tiro baleado, com né? Tomei um tiro na barriga, tomei um tiro no joelho. Infelizmente, passou um tiro levei na a cabeça pior. de raspão. A mulher que eu tava com ela foi Perdi a baleada. mão esquerda, E eu puxei aquela arma e dei um tiro o e rim balei o rapaz. esquerdo, Em 2 cantos também. baço e um terço do meu Suor canto. de trabalho. Perdi muita coisa. Não me abandone jamais. Realmente tem que funcionar rápido, né? Você tem que ficar ligeiro, tem que pensar rápido, né, meu? Eu não sei, tudo é uma questão de momento, né? É uma questão de situação. Então é imprevisível, mas a gente automaticamente fica tenso, fica preocupado. Eu acabei encontrando dentro da prisão muitos dos meninos que haviam sido internados comigo na FEBEM ainda crianças. Bom, em 1984, no sistema penitenciário, acontecia uma experiência chamada humanização dos presídios e eu era um dos membros da comissão de presos na casa de detenção. Com isso, é claro que eu sofri uma perseguição grande aí, porque até então não era comum o Poder Judiciário, as autoridades ou mesmo a sociedade aceitar qualquer forma de organização dos presos. Por causa disso, todos os presos, mesmo aquele que já havia saído da prisão, que estava trabalhando comigo, também sofreram muitas perseguições. Hoje estão todos mortos, né? Eu sou o único vivo sobrevivente desta época. E eu estava decidido a não voltar para a prisão, não porque eu havia me arrependido, ou porque eu havia me convertido, ou qualquer coisa assim, mas porque eu tinha uma posição muito clara que se eu eventualmente voltasse para a prisão, todo o trabalho que a gente estava fazendo seria desacreditado. Na casa de detenção eu aprendi a fazer os meus próprios recursos, eu consegui diminuir essas penas para 6 anos que eu cumpri integralmente. E quando eu saí fiz então o supletivo, fazendo 122 provas em 120 dias. E no mesmo ano prestei vestibular para o curso de pedagogia na Universidade Federal do Mato Grosso, onde eu passei em primeiro lugar. Logo que terminei o curso, dei a entrada no mestrado da Universidade de São Paulo. E ali eu entendia que a única chance de aprovação que eu teria seria se eu apresentasse um projeto de pesquisa que fosse completamente inovador e que se baseasse, na verdade, no único bem que eu possuía, que era a minha própria história de vida. Foi um trabalho exaustivo, porque eu tive que investigar
cerca de 37 mil processos de todas as crianças que deram entrada na FEBEM entre 1957, que supostamente é a data que eu nasci, até 1963, quando eu fui interno na FEBEM. Paralelamente a esse levantamento, eu tinha interesse, e eu sabia que tinha irmãos, que tinham uma família, eu tinha interesse então em localizar os meus irmãos e finalmente acabei os localizando no dia 25 de janeiro de 1997, em duas favelas, uma em Santo André e outra em Sumaré, na região de Campinas. Nós teríamos um irmão mais velho que depois eu vim a saber que aos 7 anos ele foi dado em adoção para uma família italiana e com isso se perdeu os rastros dele. Esse definitivamente eu não achei. E em relação à mãe, eu localizei até o momento que ela foi internada no Hospital Psiquiátrico da Vila Mariana. Revirei todos os arquivos, toda a documentação, mas não foi possível prosperar e conseguir mais informações sobre elas. E eu já conhecia as experiências com teatro que se fez dentro das prisões, particularmente o que a Ruth Escobar tentou fazer, né? Mas depois das experiências em 84 ou 85, praticamente ficaram proibidas as experiências com teatro dentro das prisões. As pessoas, elas assim, veem com outros olhos tudo isso, né? Mas de antemão há uma certa, como é que eu diria, um preconceito com relação a isso. Mas depois é óbvio que haverão comentários, haverão brincadeiras, e a gente tem que saber lidar com tudo isso. Né? Obrigado, obrigado. Aqui, ó. Dá umas voltas no outro deles. Conseguiu o primeiro, o resto é. Um salve pro Jorge aqui, ó. Bem, eu já estou há 3 anos fazendo teatro em presídio e para mim o básico mesmo rola com a questão da emoção. É um ambiente diferente, você encontra propostas para trabalho. A gente lida um pouco com muitas dificuldades, mas você percebe que o resultado é outro. Porque você percebe o cara do jeito que ele entra e como aos poucos ele vai construindo uma mudança. Eu acho que para mim esse é o ponto fundamental. A grande questão é você ver a evolução dessa pessoa e o quanto que ela ganha de postura, de modificação e diria de própria análise de vida. A violência, ela impera no sistema penitenciário, infelizmente. E um trabalho como esse, ele é uma coisa que foge totalmente à violência. Tive a oportunidade de fazer uma peça. Eu nunca tinha assistido um teatro na minha vida, nem sabia o que era isso. E hoje eu fui pela primeira vez, tive a oportunidade de vestir uma roupa e atuar como ator. Fiz o papel de Jesus Cristo. Olha o papel que eu vim fazer, né? Só foi possível retomar isso em 98, a partir de um convênio que a FUNAP fez com o Ministério da Saúde para utilizar os recursos do teatro para a prevenção à AIDS e às doenças sexualmente transmissíveis. Aqui no COC se constituiu uma vertente diferente, porque aqui o pessoal não queria só utilizar esses recursos para educação, disciplina, eles queriam produzir peças, queriam ensaiar, queriam encenar, queriam fazer apresentações, né? Então, quando nós constituímos a ONG História do Presente, nós resolvemos fazer um acordo com a Secretaria para dar apoio para o grupo poder produzir e poder deslanchar mesmo, né?
da população carcerária no Brasil é oriundo dessas instituições tipo o FEBEM. Esse sistema de internação de menores, eu me convenci de que a passagem natural para o sistema penitenciário é um fato, isso acontece. O Estado traça destinos definitivos para pessoas. E prefiro pensar que isso acontece com milhares de crianças, não por coincidência, mas como um propósito deliberado, no caso do regime militar, para justificar todo o aparato de polícia e do sistema judiciário que ele mantinha. Hoje eu vejo a minha história de vida com os olhos de um pesquisador. Talvez isso seja um mecanismo de defesa que eu utilize.